A bússola é um instrumento usado há séculos para orientação. Ela consiste basicamente em uma agulha que aponta sempre para o norte. Para a realização desse projeto, você irá precisar de um ímã, uma agulha, um pedaço de papel e um vasilhame que contém água. Comece verificando se sua agulha está imantada, colocando-a apoiada em um armário com o ímã embaixo. Se ela grudar no mesmo, ela está imantada e pronta para seguir os próximos passos. Caso ela caia, pegue a agulha e passe a mesma no ímã na mesma direção e faça o mesmo teste. Em seguida, coloque água em um vasilhame de plástico. Logo, corte um pequeno pedaço de papel toalha e coloque no vasilhame, de preferência no centro. Pós-processo feito, chegou a hora de pegar a agulha imantada e a colocar em cima do papel. Automaticamente ela será direcionada para o polo norte magnético. Uma bússola caseira funciona devido ao princípio do magnetismo, onde consiste em que uma agulha magnética, que é geralmente feita de um material genético, tais como o ferro ou uma liga de aço, onde a mesma é livre para girar em torno de um ponto de fixação. Quando a agulha é magnetizada, ela se alinha com o campo magnético da Terra. A Terra, ela possui um campo magnético globalmente orientado, com um polo norte magnético e um polo sul magnético. Quando a agulha magnética é livre para se mover, ela alinha seu próprio polo norte magnético com o polo sul magnético da Terra e seu próprio polo sul magnético com o polo norte magnético da Terra. De acordo com as leis do magnetismo, assim a agulha aponta na direção norte-sul magnética da Terra. Questão 17. Quais animais se orientam pelo campo magnético da Terra? Como eles fazem isso? Cite 3 exemplos. Resposta. Alguns animais, como aves migratórias, tartarugas marinhas e algumas espécies de baleias, se orientam pelo campo magnético da Terra. Eles usam órgãos sensoriais especializados como magnetossomos para detectar variações no campo magnético e se orientam durante suas migrações. Questão 18. Como o campo magnético da Terra nos protege dos ventos solares? Ao tentar explicar os ventos solares, teremos de que passar pelo fenômeno da aurora boreal, que trouxe até um vídeo dela ao fundo. Essas luzes elas podem ser vistas ali pelo norte, no Canadá, na Finlândia e na Noruega. Para tentar se explicar, precisamos lembrar que o nosso planeta ele cria um campo magnético em volta de si, onde ele nasce no norte magnético e entra no sul magnético. Lembrando que o norte é o sul. Se colocarmos, por exemplo, uma bússola na superfície terrestre, ela se orienta pelo campo magnético da Terra, e não só a bússola, mas, como dito antes, alguns animais também se orientam pelo mesmo campo. Quando essas partículas que vêm do Sol, as partículas ionizantes, elas batem na barreira da Terra, que é o campo magnético, uma boa parte dela é desviada e uma pequena parte consegue adentrar, sendo direcionada para a região norte. Ou seja, esse campo magnético existente nos protege de modo grosso dessa radiação que vem do Sol. Questão 19. O que são as auroras boreais? As auroras boreais são fenômenos naturais fascinantes que ocorrem em regiões próximas aos polos magnéticos da Terra. Elas são geralmente visíveis nas regiões do Ártico e do Antártico. As mesmas são causadas pela interação entre partículas carregadas do vento solar e o campo magnético da Terra. Quando as partículas carregadas do vento solar, principalmente elétrons e prótons, são lançadas pelo Sol em direção à Terra,
Elas seguem as linhas do campo magnético da Terra e são direcionadas para os polos magnéticos. À medida que essas partículas são carregadas, elas entram na atmosfera da Terra, elas interagem com os gases atmosféricos, como o oxigênio e o nitrogênio, e essa interação energética faz com que os átomos do gás emitam luz, criando belos padrões coloridos no céu. Questão 20. Se dividirmos um ímã indefinidamente, conseguiremos separar os polos de um ímã? Por que isso é impossível? Dividir um ímã indefinidamente não resultará na separação dos polos magnéticos. Isso ocorre porque os polos magnéticos são uma propriedade fundamental do material magnético e não podem ser separados. Eles são intrínsecos à estrutura do ímã e não podem ser isolados ou removidos sem alterar fundamentalmente o material. A estrutura interna de um material magnético ela é organizada de tal forma que os polos magnéticos opostos estão interligados. Isso significa, mesmo que você divida um ímã em pedaços cada vez menores, cada pedaço ainda possuirá próprios polos magnéticos, e esses polos serão sempre opostos. Essa organização é determinada pela orientação dos dipolos magnéticos dentro do material. Portanto, logo não é possível separar completamente os polos de um ímã através da divisão. Mesmo que você obtenha pedaços muito pequenos, cada pedaço ainda terá seus próprios polos magnéticos.